A literatura ela é um tanto ampla, mas há uma obra em especial da Joana de Ângeles, que é a mentora espiritual do Divaldo, né? Então ela tem mais 60, acho que 70 obras por ele, em que ela faz sempre uma ponte entre a psicologia acadêmica transpessoal e a psicologia espírita. Nesta ponte que ela faz, são 16 obras que compõem a série psicológica dela. E a obra Conflitos Existenciais, ela tem um capítulo mais longo e mais específico sobre a culpa. Então fica a dica desta obra, Conflitos Existenciais. E é por ela que nós começamos. Sobre a culpa. Ela afirma que duas são as causas psicológicas da culpa. A que procede da sombra escura do passado, da consciência que se sente responsável por males que haja praticado em relação a outra pessoa, até um grupo. E ela tem a sua origem na infância, como decorrência da educação que é passada, administrada. Primeiro, da infância. Muitos de nós recebemos, até repassamos, uma educação mais castradora, psicologicamente falando, que tende a impor culpas nas crianças, tá? E a culpa vai se formando agora e vai aflorar muitas vezes na idade adulta ou na adolescência por ali, tá? Alguns exemplos. A criança se descobre sexualmente falando. Ela se toca aqui, se toca ali. E ao tocar em tais ou quais partes do corpo, o que a gente fala? Não põe a mão aí, que aí é feio. Então, ela sente um prazer naquilo, mas é feio sentir prazer. Então, ela começa a se culpar por sentir o que sente. Ou ainda, a criança é muito verdadeira no que ela expressa. E se ela está com raiva, ela vai mostrar que está com raiva. E ao ficar raivosa, usualmente também, o que nós falamos? Não fica assim, que assim é feio. Como ela vai sentir raiva, ela, por efeito, vai começar a se culpar por sentir algo que é feio. Então, nós já ensinamos a ter uma conduta mais hipócrita, de sentir algo, mas mostrar algo diferente. O problema não é sentir, é tu mostrar. Então, isso é hipocrisia. Então, a gente ensina isso para as crianças. Só que há um detalhe. O que nós passamos nesta encarnação, na infância principalmente, vai harmonizar ou agravar toda uma carga que o espírito carrega de vidas passadas. Então, as culpas que a criança sente agora, nós incitamos ela a sentir, vai aflorar em culpas do passado, pessoal. Então, vamos supor que essa criança, esse espírito antigo, naquele corpinho infantil, já carregue várias culpas em relação à própria sexualidade de outras reencarnações. Então, a culpa maior de agora, em relação a se tocar, por exemplo, vai remexer em culpas do passado. Então, por consequência, a culpa que ela vai reprimir agora vai ser muito maior. Então, dá um complexo de timidez e por aí vai, que ela fala muito na adolescência. Ou ainda, vamos supor que essa criança já carregue de outras reencarnações também alguma mágoa, algum ódio em relação aos pais. Então, quando o pai agora dá um xingão mais forte, um castigo, uma palmada, sei lá, a raiva que ela vai sentir agora não vai ser raiva só do fato de agora, mas sim com toda a carga de ódio que ela carrega do passado. Como é feio sentir a raiva, a repressão que ela vai ter que fazer vai ter que ser muito maior. E por efeito, a culpa também tende a ser muito maior. Tá? Então a educação de agora vai acalmar ou agravar culpas de todo o passado espiritual daquela criança, daquele espírito. Tá? A sombra escura. Sombra é um conceito psicológico do que é inconsciente. A sombra escura é essa carga emocional mais pesada, pessoal, que nós guardamos nos porões inconscientes. É como se fosse o lixo emocional que fica ali. E uma hora ou outra isso aflora. E como nós podemos perceber se nós estamos mais agarrados, conectados às próprias culpas que nós carregamos? Tem várias questõezinhas. Por exemplo, a pessoa que quer agradar a todo mundo. É muito boa demais com os outros. Diz sempre sim para os outros. Né? E diz não para si. Se coloca sempre em último lugar. Isso se sobrar alguma coisa para ela. São pessoas que às vezes se cobram demais. Uma autocobrança muito grande, o perfeccionismo inclusive. O toque, que é o transtorno obsessivo compulsivo, é sinônimo de culpa, pura culpa, pessoal.
ela deixa hoje tudo alinhado, certinho, no esquadro. Por quê? Se ela vê algo torto, meio bagunçado, ver algo aqui errado, vai remetendo inconscientemente aos erros que ela carrega na própria consciência. Então ela mexe aqui fora, por quê? Ainda não mexeu aqui dentro. Tá? Então a pessoa vai lá, lava a mão e se sente suja ainda. Ela projeta inconscientemente falando as mãos cheias de mais grave que sujeira, culpa em função de sangue, pessoal, sangue. Principalmente se quem ela matou no passado, hoje é o pai, a mãe, irmão. Se ela convive com a pessoa hoje, vai aflorar ainda mais essa culpa. Então ela lava a mão e está suja ainda. Inconscientemente ela vê cheias de sangue, por exemplo. Tá? Ou ainda, a mulher tem relação sexual, depois do sexo, ela vai lá tomar banho, se lava, se limpa e se sente suja ainda. O problema não foi o ato de agora, mas o ato agora remexeu em culpas do passado, que ela carrega em relação à própria sexualidade. Tá? A doença autoimune, que é quando o corpo se ataca pela culpa que carrega dentro de si. Então, pessoal, qualquer semelhança não é mera coincidência. Tá? A pessoa tem alguma coisa de culpa muito agarrado a ela. Bom? E sigamos. Diz a Joana ainda, na mesma obra. A culpa ressuma, aflora facilmente ante o desencadear de qualquer ocorrência produzida, essa parte é bem importante, pessoal, pela associação de ideias, que conduz essa lembrança ou essas lembranças de todo o passado espiritual. Principalmente algo que não está digerido, elaborado, que é essa sombra escura ainda. Narra Chico Xavier o seguinte: havia um médico que, em certa feita, um mendigo passou a dormir no portão dele. Nós temos o portão lá, né, pessoal? Tem o telhadinho, sabem? Tá? Então ele passa a dormir ali embaixo. Isso incomoda o médico, mas não por estar ali, mas por ver aquela pessoa naquela situação. Então ele fala com uma vizinha, aluga um quartinho para o mendigo e ele pagaria as despesas de água, comida, roupa, etc. E para lá ele leva o mendigo. E o mendigo, por sua vez, não suporta lá ficar. E retorna mais uma vez para o portão. Aí o médico olha aquilo, mas eu quero ajudar, fulaninho não aceita ajuda. Será que é um espírito muito orgulhoso? Vai ver, achou muito pequeno, muito simples? Vou fazer melhor. Então ele fala com outra vizinha, aluga uma pensão, um lugar maior, melhor ainda, e mais uma vez, custearia, pagaria tudo. E para lá, leva o mendigo, que de novo, pessoal, não suporta lá ficar, e retorna para o portão do médico. Ele estranha o fato, vai procurar Chico Xavier, explica a situação, e nisso vem o Emmanuel, o guia do Chico. Olha, este mendigo hoje, na outra reencarnação, foi uma pessoa de muito poder, tinha vastas terras. E pessoal, o que todos com poder, com tal qual poder querem? Mais poder, que não satisfaz, a gente sempre quer mais e mais e mais. Então ele, para ter mais poder, expulsou várias famílias das suas terras, à força, deixando elas sem teto, sem um abrigo, sem uma casa. E somente depois, quando desencarna no umbral, ele vê o que fez. Aí forma um complexo de culpa enorme. E reencarnar na mendicância já era uma forma de resgate. E quando, como ocorreu, era levado para um lugar bom, um lugar quentinho, agradável, um teto, quem aflorava por sensação de ideias, a culpa. Então ele não se sentia merecedor de estar lá. Lógico, isso não via consciente, né, pessoal? Vinha uma crise de ansiedade, um pânico, então ele não conseguia lá ficar e picava a mula. Tá? Porque a culpa aflorava. E assim somos nós. Nós não nos permitimos, às vezes, um emprego estável, um emprego bom, uma relação harmoniosa, saudável, uma família estabilizada. O corpo, peso, um monte de questões, pessoal. Quando algo se repete muito ali fora, nos levando ao auto-boicote, o famoso auto-boicote, é alguma culpa que está aflorando. Aquele objeto, a situação ali me conecta em mim mesmo. Tá?
E até o corpo, pessoal. Vou usar um caso. Vi uma mulher muito depressiva, tinha até sido internada. E um caso curioso. Nas crises depressivas dela, ela ficava com o braço direito completamente dormente. Não mexia nada, às vezes por uma semana. E nunca achou nada fisicamente falando. Aí quando ela se procura, se trabalha, todo um processo, e ela, para ver a causa da depressão, ela faz uma incursão inconsciente. Ela faz uma regressão de memória. E bem resumido, ela tinha várias culpas lá, mas havia uma culpa específica que pesava muito nela. Na outra reencarnação, ela tinha um marido, engravidou dele, e durante a gravidez, ela acaba tendo um amante. E assim que a criança nasce, o filhinho se tornou um estorvo para os encontros com o amante. Então ela, tanto psicopata, decide se livrar do estorvo. Então ela mata o filhinho afogado na banheira, com o braço direito. Então hoje, quando a crise depressiva aflorava, ou seja, quando a culpa aflorava inconscientemente e levava ela a ficar depressiva, depressão e culpa, pessoal, são intimamente ligados, tá? Ela boicotava o movimento no braço, como uma forma de autopunição ainda. Tá? Então, por associação de ideias, nós nos boicotamos em muitas questões, pessoal. Quando isso acontece no corpo, ali fora, família, relacionamento, é a culpa que está aflorando. Então não é lá fora que temos que resolver, é aqui dentro. Mas observando lá fora, perceber mais ou menos o que se passa aqui dentro. E como é que é o processo? O pessoal do fundo enxerga bem? Tá bom. Todos nós, pessoal, sem exceção, temos amor em nós. Temos auto-amor. O próprio egoísmo é amor. Mas é o amor preso para si, para mim. Primeiro eu, depois os meus e os outros que se ferrem. Isso é egoísmo, tá? Mas é a base do altruísmo ali na frente. A pessoa se quer bem. Auto-amor. E todos nós, pessoal, também sem exceção, pelo atual estágio evolutivo no qual nós todos nos encontramos, carregamos o que do passado? Que é o tema de hoje? Culpa, pessoal. Culpa. Tá? O que o amor me diz? O auto-amor. Eu posso, eu consigo, eu vou ser feliz. O que a culpa me diz? Não, tu não pode, não, tu não consegue, tu não vale nada, tu não vai ser feliz. Mas eu me amo, eu quero ficar bem, eu mereço. Não, tu não merece, não. Eu consigo sim. Não. Eu vou ser feliz. Nunca. Isso me dá um quê? Conflito, pessoal, um conflito. Muito bem. Já viu essa palestra? Me dá um conflito, tá? O que o conflito faz? Ele perturba a mente. Ele gera ansiedade, angústia, insegurança. Aliás, insegurança, ansiedade e angústia não são causas de nada. São consequências, são efeitos de um conflito que deriva de uma culpa, ódio e por aí vai. Tá? Então, o conflito perturba a mente. E pessoal, ninguém de nós consegue viver surtado o tempo todo. Tem uns que parece que consegue, né? Mas não dá. São o próprio estresse, a gente adoeceria, nós morreríamos logo. Então, para nós acalmarmos o conflito em nós e podermos seguir, nós lançamos mão automaticamente, de forma inconsciente, de um mecanismo de defesa do ego, que é uma forma da mente se proteger para poder seguir, para poder viver. Exemplo. Dois amigos conversando, um pega o celular e mostra assim, olha, Kitty, a tua mulher com outro. Imagina o conflito que vai vir ele admitindo aquilo ali, vendo aquilo ali. Então, para acalmar o conflito, ele usa uma defesa psíquica. Um exemplo, negação. Então ele nega. Não, isso aqui é uma montagem. Ninguém quer me prejudicar, isso aqui não aconteceu. Então, o negar o conflito, a situação, é uma forma de lidar com a situação. Para acalmar o conflito em si. Ou ainda, eu projeto no outro aquilo que... Projeção. Eu projeto o que eu sou, o que eu faço. O que... Nós já falamos essa parte aqui, mas convém repetir. O que todo teimoso diz, pessoal?
Ninguém teima aqui. A pessoa teimosa, ela é tão teimosa que teimoso é quem teima com ela. E ela diz, teimoso é tu, eu não. Tô com a razão. Ele é muito teimoso. Ele projeta no outro aquilo que ele é. O ciúme, pessoal, questão clássica de projeção. Tá o casal tranquilinho ali, aí um por tal qual motivo começa a atrair. Usualmente começa a atrair é o que fica desconfiado, ciumento, que ele espera do outro aquilo que ele está fazendo. Tá? Então, você tem um cônjuge muito ciumento aí, ó. Abre o olho, tá, pessoal? Fica a dica. Lógico, também é insegurança, tem outras questões por trás, mas usualmente é projeção. Tá? Então, vocês se cutucam nessa hora, assim, é engraçado de ver, né? Tudo bem. Enfim. Aí tem várias questões ainda. Deslocamento. Eu desloco meu objeto de conflito para outro. Me estresso um monte com o chefe, mas enfrentar o chefe vai dar problema, vai dar conflito maior. Então eu guardo aquilo ali, chego em casa, chuto o cachorro, brigo com a esposa, com os filhos. Então desloco um conflito para outro objeto. Tem um fato curioso ainda. Já vi mulheres, por exemplo, né, com pânico de rato, de sapo. Vocês não são nada agradáveis, né? Mas tem um pânico, assim. E já vi casos, então, de mulheres que, por exemplo, foram abusadas em celeiros. Tinha o que em volta? Ratos. Então, hoje, ver o bichinho ali conectava ela com todo o trauma do abuso. Então, ela deslocou o conflito de um objeto para outro, para o rato, o sapo e por aí vai. Tá? Ainda, racionalização. Roubei meu chefe, tá? E Kardec pergunta, livro dos Espíritos, onde são escritas as leis de Deus? E a resposta é? Na consciência, pessoal. Então, se eu agir errado, eu sei que eu agi errado. Automaticamente se instala a culpa, em maior ou menor grau. Mas ela vem. Por mais que eu procure não sentir, disfarçar, não pensar, mas ela vem. Eu fico inquieto, angustiado, um pouco ansioso, não durmo bem à noite, por aí pode ir agravando. Então, se eu faço algo errado, a mente acusa. Então, roubei meu chefe. Vem automaticamente a me dar um conflito. Para acalmar o conflito, eu uso a defesa. Então, começa a justificar, racionalizar. Ah, mas o meu chefe me paga pouco. Posso trabalhar 8 horas por dia. É um abuso. Então, começa a justificar o meu ato com o ato do outro. Só um exemplo. Só o que se passa, pessoal. A mente, assim como o corpo, a mente é homeostática. Ela sempre vai buscar um reequilíbrio, uma harmonia. Então, quando nós pararmos, ouvir uma palestra, ver um filme, tomar um chimarrão, ler, descansar, dormir, quem vem à consciência? No quadro, pessoal. O conflito, para justamente ele vindo, eu digerir, acalmar ele. Mas não, eu não quero que ele venha, então eu não vou pensar. Então eu vou pro celular, vou faxinar, vou lavar a louça, fazer uma coisa. Para quê? Para não lidar com o conflito. Conhecem pessoas que não param nunca? Sempre fazem alguma coisa. Incomoda os outros também para fazer. Conhece alguém assim, pessoal? São pessoas, assim, numa crítica, só numa nata, tá apontando ali, né? Enfim, são pessoas que não se suportam. Por quê? Quando para, tem que se aguentar consigo mesmos, porque vem os conflitos. Então são pessoas que urgentemente necessitam parar e se suportar, se analisar, para justamente o conflito acalmado de si. Ele vai continuar ali, mas eu pensando, elaborando, ele acalma em mim, para eu viver melhor. Tá? Então, o conflito, tem que dormir com remédio, aí vem insônia, por aí vai. Bom, então, o conflito sempre vem para eu elaborar, olhar para ele. Aí eu uso minha defesa. Aí eu tanto uso isso que com o tempo se torna um Fala. Não. Hábito, muito bem, obrigado. Um hábito, pessoal. Então, eu tanto uso essa minha defesa que eu me habituo a ela. E com o tempo, todo o hábito se incorpora à minha personalidade. Ou seja, eu tanto racionalizo para acalmar os conflitos em mim, que com o tempo eu fico uma pessoa mais racional, mais lógica. Tá? Não sinto mais tanto. Que nem é comum, crianças abusadas, elas reprimirem
os pensamentos, os sentimentos em relação ao fato em si, até memórias. Só que ninguém consegue anular apenas a dor, reprimir apenas o sofrimento. Nós bloqueamos a capacidade de sentir. Então eu não sinto tanto a dor, tanto o sofrimento, mas também não sinto tanto a alegria, a felicidade. Me torna uma pessoa mais morna, cheia de conflitos. Pode, muito inconsciente, coisa tal, mas está ali. Então, eu tanto uso isso que se incorpora a mim. Ou seja, eu tanto projeto no outro aquilo que eu sou, que tudo que se passa comigo eu culpo alguém. É o governo, é a sogra, é o vizinho. Alguém eu vou culpar para eu continuar me vitimizando e não olhar para mim. E assim vamos vivendo, pessoal. Então, tudo que acontece lá fora, de forma repetida, relacionamentos, trabalho, como eu falei antes, a desarmonia em si, o não dar certo, o auto-boicote, não é lá que temos que resolver, é aqui dentro. Exemplo. Não lembro se falei na última, mas enfim. Conhecem a mulher do dedo podre? Conhecem, pessoal? Só no Novo Hamburgo que se usa essa expressão. Ela tá lá, solteira, carente, sozinha, inverninho chegando, então ela vai lá, precisa de alguém. Então ela começa a conversar, conversa, fica com o cara, namora. E o cara não presta. Tá? Então ela tenta, insiste, o cara não muda. Então ela vai lá e se separa. Tá? Aí vem pra casa espírita, toma passe, desobsessão, estuda, agora vai dar certo. Ela vai lá, escolhe melhor, conversa, fica, namora. De novo, outro que não presta, outro traste. Né? Então ela, né? E a gente já fala, mas essa aí gosta de sofrer, ela só arruma caco pra ela. Tanto não gosta, porque ela se ama, quando ela vê que o cara não presta, ela se esforça, se separa e recomeça. Tá? Então ela vai pro Tinder, pro Happn, conversa mais, seleciona melhor, peneira melhor, agora vai dar certo. E de novo, pessoal, só caco. Parece o mesmo espírito e corpo diferente, ela vai repetindo um padrão. Né? Então, o problema é lá fora, pessoal, aqui dentro. Então tinha um caso assim, uma mulher só arrumava caco pra ela, só que de vez em quando aparecia um cara legal pra ela. Quando aparecia alguém bom pra ela, o que ela dizia? Oi? Um tchau da vez? Por que ela não queria? O que ela dizia? Ela queria um cara romântico. Aí aquela bom dia, amorzinho, chuchuzinho, sei lá o quê. Ah, mas esse cara é muito chiclé pra mim. Não sai do meu pé. Né? Ou ainda, não deu aquela química, sabe? Não deu aquela coisa. Por quê, pessoal? Então ela acabava logo. Ela se apaixonava pelo traste, pelo que não prestava. Então o problema não era lá fora, era aqui dentro. Então, no caso, essa mulher específica, só arrumava caco pra ela. Quando aparecia alguém legal, não dava aquela química. Aí ela se busca, se trabalha, é bem resumido, pessoal. Ela procura a origem disso aqui dentro. E ela vê, também numa incursão ao passado, uma regressão, o seguinte, bem resumido. Ela tinha um marido, era casada, mas era muito ciumenta. Numa crise de ciúmes, ela dá um golpe no marido, com um cabo de não sei do que lá, e sem querer, mas ela mata o infeliz. Ela vai presa, sai da prisão para se manter, se prostitui, ela engravida, aborta e se mata. Então só desgraça. Só o que aconteceu? Antes de se matar enforcada, o que ela disse para ela? Eu não valho nada. Eu não mereço alguém que me ame, olha o que eu fiz. Eu não presto. Eu não mereço ser feliz. Então, olha a nuvem de culpa que ela carregava. Então, hoje, ela atraía relacionamentos para quê? Para comprovar o que ela sentia dela mesma. Que ela não merecia ser feliz. Quando vinha alguém para ser com ela, ser relativamente feliz, não, ainda não dava química, porque a química era sofrer. Então, para mudar o quadro ali fora, ela tinha que fazer o que aqui dentro? É o tema de hoje, pessoal. O auto, perdão, se perdoar. O auto, perdão, elimina o que aí? A culpa, pessoal. Ou acalma ela bastante, aí não me dá mais um conflito tão grande. Aí não preciso mais da bengala psicológica.
Aí, com o tempo, eu mudo meus hábitos mentais e meus hábitos emocionais. Aí, com o tempo, eu passo a sentir, a viver melhor e mudo quem eu estou. Isso em tudo, pessoal. No trabalho, na relação do dia a dia, com família e por aí vai. O mesmo vale para o ódio, tá? Eu amo a minha sogra, mas ela é chata pra caramba, me dá raiva, um ressentimento. Mas eu quero ela bem, mas não dá ela bala demais. Se me dá um, e por aí vai. Então, para melhorar com o outro na relação, no relacionamento, não basta eu me adestrar na relação, que nem um cachorrinho. Eu tenho que olhar para me perdoar e perdoar o outro, que aí então a relação melhora. Tá? Então, se amando, se perdoando, não dá com o tempo a química com os cacos, no caso que eu falei. Pois ela até disse, tô com um cara, tô tentando ser feliz, tentando começar com alguém para ser feliz, mas não tô apaixonada. Excelente, investe nesse, porque a tua paixão vem pelo quê? Por quem não presta. Então, por tu te amar, escolhe conscientemente alguém que vale a pena investir. Por alto amor. E aí, com o tempo, tu se amando, tu vai aprender a valorizar no outro. Então, repito, pessoal. Todo movimento negativo que se repete lá fora, não é lá fora que tem que resolver, é aqui dentro. E usualmente são culpas que nós carregamos que nós mesmos nos auto-punimos, nos auto-boicotamos. Tá? A Joana fala aqui da culpa terapêutica, porque a culpa, pessoal, ela não é negativa, a culpa é boa. A culpa é benéfica. Ela dá uma dimensão do nosso erro para eu saber quanto e por onde tem que reparar. Quem não sente culpa é capricorniano, coração gelado, né? É o psicopata. Tá? O psicopata. Mas a consciência registra. Então, na próxima reencarnação, ou no umbral, um dia a consciência vai despertar. E aí vem a culpa, e com juros. Tá? Mas a consciência registra automaticamente. Então, haviam 3 médicos. Só não recordo se foi a Primeira ou Segunda Guerra Mundial. Então, esses 3 médicos, eles atendiam durante a guerra, mas só atendiam os seus soldados, os seus aliados. Mais tarde, então, quando eles desencarnam, os 3 formam um complexo de culpa gigantesco. E vejamos, não pelo mal que fizeram, não, mas pelo bem que deixaram de fazer, descumprindo o próprio juramento médico e moral. Então, um deles reencarna na síndrome de Down, que é uma forma de até pela própria síndrome se trabalhar trabalhar em si o sentimento, a amorosidade, enfim. O outro reencarna numa bipolaridade extrema. E o terceiro, então, que usa a culpa de forma terapêutica, tem noção de onde reparar, ele reencarna para ser um médico sem fronteiras. Então ele reparou a culpa pelo próprio amor. Então usou a culpa para melhor trilhar o caminho, não para se punir, se chicotear. Então, pessoal, a culpa é boa, mas cabe a nós usarmos ela de forma terapêutica ou por autopunição. Mas aí vai dar a escolha que nós fazemos. Não é Deus, não é o capeta, é a própria consciência. Tá? E como trabalhar o auto-perdão, então? Enquanto não perdoamos lá fora, os outros, a quem nos fazem o mal, nós não perdoamos a nós mesmos aqui dentro. Aliás, eu só sofro o que a gente só sofre o que fez sofrer, o que nós fizemos, para aprender. Até vou repetir o caso da última palestra, mas que eu acho que ele esclarece bem. Vi uma mulher, então, depressiva, que tentou se matar, e tinha algo que pesava muito na consciência dela hoje, no sentimento dela, que levou ela a adoecer. Ela tinha um ódio enorme do padrasto, desta encarnação. Porque o padrasto dela na infância estuprou ela várias vezes. Então, por ódio a ele, ela acabou adoecendo. E um detalhe, ela não entrava em igreja, ela odiava padre,
ver o Papa na TV a incomodava. Repito, pessoal, tudo que me incomoda lá fora, o problema está aqui dentro. O que nós mais odiamos, pessoal, fala de nós. Depois de uma incursão inconsciente, uma regressão, o que ela viu que ela foi? Oi? Um padre pedófilo. Então, com o padrasto, hoje, ela resgatou o que fizeram, tá? E aprendeu como é ruim fazer o que ela fez. Então, se sensibilizou. Então, tem todo um processo educativo, um porquê e um para quê. Mas o principal, pessoal, ela procurando com o tempo compreender, não é justificar, mas ela tentando compreender, desculpar e tentando perdoar o padrasto, perdoando a ele, ela trabalharia automaticamente um auto-perdão. De quando ela mesma fez muito pior. E quanto mais ódio por ele, mais ódio por si mesma, mais aflorava a culpa. Então o mal que me chega hoje, o abandono, a traição, a falcatrua, o mal que me chega hoje não é mal. É a lei de causa e efeito que me alcança, visando minha redenção e o meu reequilíbrio espiritual, minha educação. E me dando a oportunidade de, através do outro, me amar. Perdoando o outro, me perdoar. Se não fosse assim, a vida seria completamente injusta. Então sempre tem um porquê e o principal, um para quê, em qualquer dor, em qualquer dificuldade. Tá? Sigamos. Então é o que ela diz, que não basta se arrepender. Que se eu me arrependo e não faço algo de bom em relação a isso, eu não me arrependi. Eu apenas estou negociando. O maridão trai a mulher, estou arrependido, me perdoa. Mas continua traindo. Não se arrependeu, pessoal. Só quer aliviar a barra com a patroa em casa. Por quê? Se eu me arrependo de verdade, eu vou reparar aquilo ali. Vou procurar amar. Nem que o amar signifique eu me afastar de quem eu amo. Por amor. Mas se eu me arrependo de algo e não reparo de verdade, eu não me arrependi. É uma negociação. Bah, Deus, eu matei 5. Mas agora estou com Jesus no coração, mas tudo fica bem. Vai mesmo? Não. Agora com Jesus aí dentro, vai fazer o bem, então. E de novo, matei 5, me arrependi. Se eu não fazer algo de bom, é só para uma tentativa de eu aliviar a barra com a divindade. Calma comigo aí. Me arrependi, foi mal. Será que é assim mesmo? Então, se eu não me arrependo de verdade, não me conscientizo pelo amor, pelo alto amor, quem me ensina? A dor. Lembra a medicação talidomida? Foi década de 60 ou 70. Mães gestantes tomaram para enjoo. E as que tomaram tiveram deformação fetal, os filhinhos. Então nasceu o filhinho sem braço, sem perna, todo contorcido. Problema bem sério. E Humberto de Campos, por Chico Xavier, faz uma análise do porquê daquilo ali. E bem resumido. Narra ele na Segunda Guerra Mundial, como é sabido, muitos judeus foram capturados, mas durante o tumulto, muitos vizinhos, por exemplo, se aproveitavam da situação e iam lá saquear os judeus, arrancando brincos, anéis, pulseiras, relógios, tá? Mas, se não saía o relógio, eles cortavam, decepavam, arrancavam. Os pais, vendo com seus filhos isso acontecer, iam contra os algozes. E tinham as pernas destroçadas, dilaceradas. Um quadro bem dantesco. E tudo que eu faço para o outro, de bom ou de ruim, eu faço para mim mesmo. Então, conforme esse pessoal que fez este mal específico foi desencarnando, eles se reuniam por afinidade no mundo espiritual, numa zona umbralina, no umbral. E tinham esses espíritos as mesmas deformações que eles causaram, fizeram. Então havia espíritos sem braço, sem perna, contorcidos, por aí vai. Uma região de grande sofrimento. E Deus, a divindade, ou a espiritualidade, por amor a eles, promove a reencarnação em massa daqueles espíritos, que reencarnaram em mães que tomaram talidomida. E a deformação fetal causada não foi aleatória. Foi de acordo com a predisposição espiritual que eles já carregavam consigo, os bebês.
E narra a obra ainda, para que não ultrapassasse os fins justos, a própria divindade inspira que era aquela medicação, que aí foi retirada de circulação. Para quê, pessoal? Em eu sofrendo o que eu fiz sofrer o outro, eu realmente me colocar no lugar do outro. E aí vira o arrependimento real. Para quê? Para o próximo passo. Para eu reparar pelo amor. Pelo amor. E a divindade sempre dá oportunidade. Então, façamos uma análise. Eu realmente estou arrependido? Eu repito o meu erro? Meu vício? Tem uma brutalidade comigo mesmo? Posso despertar por autoconsciência, por auto amor, por mais difícil que seja? Ou a dor vai me ensinar? Que aprender a gente vai. Quem quer ser feliz, vai ser feliz. Quem não quiser ser feliz, também vai ser feliz. Mas e a dor dá um empurrãozinho? Então, o método somos nós que escolhemos. E fala a Joana ainda. Que é pela soma do bem, da ação positiva, do amor em direção ao outro e a si mesmo, que nós recuperamos aos poucos a paz, a consciência, o equilíbrio. Então, eu tenho minha consciência harmonizada. Tá? Tranquila. Eu faço o mal pesa em mim, e eu perco a harmonia consciencial, eu perco o equilíbrio da consciência. Por mais que eu me arrependa do meu mal que eu fiz, por mais que eu me perdoe do mal que eu fiz, é somente através do bem, é somente através do amor que eu recupero o reequilíbrio aos poucos. Já vi mulheres que cometeram aborto, tá? Que 40, 50 anos depois de falar o ato, só em falar se lavar chorando. Foi muito mais de uma, foram várias. E em muitos desses casos, aquele espírito abortado, depois voltou como filho, pessoal, da própria mulher. E a reparação se deu pelo próprio amor. Então não é porque ficar se chicoteando, se chibateando. Já vi outros casos ainda, de mães que tinham filhos, engravidaram mais uma vez, mas por ser muito pobre acabou abortando. E depois não mais engravidando. Aquele último filho abortado depois retornou como neto. Então a reparação se deu pelo próprio amor. Então, ver a dimensão do erro pela culpa que vem, anos a mulher guarda muitas vezes, uma forma de autopunição, enquanto que muitas vezes já reparou pelo próprio amor. E não importa o nosso delito, nosso erro, a divindade sempre dá oportunidade. Se não nessa, que muitas vezes acontece, se não nessa, na próxima. Lembra o caso que falei no início, da mãe que matou o filhinho na banheira, afogado? Ela é médium. Tá? Durante a sessão, ele estava lá. O filhinho que ela matou na outra vida. Mamãe, eu não vim te perdoar. Eu não guardei qualquer ódio, mágoa de ti. Tu estavas louco e não sabia. Mas, mamãe, eu vim te ajudar a tu te perdoar. Porque a divindade está nos dando uma nova oportunidade. Eu, mais uma vez, vou retornar como teu filho. E é por amor, mamãe, a mim que tu vai recuperar na tua consciência o equilíbrio. Por amor. Mas, mamãe, eu preciso que tu se perdoe. Para tu bem me amar e bem me educar. O que acontece? Primeiro, ele reencarnando ali, ela sem se perdoar, assim que pegasse nos braços, por exemplo, depressão pós-parto, ia se conectar com a culpa de antes. E o pior de tudo, como fez muito mal para ele antes, matando ele, hoje não ia fazer qualquer, entre aspas, mal. Então ia mimar demais a criança. Por culpa, não por amor. E aí ia estragar a educação da criança. Mamãe, para que tu bem me eduque, eu preciso que tu se perdoe. Então, quantas mães que abortaram antes, pela culpa que carregam, mimam demais os filhos hoje? Quantos pais que trabalham demais, chegam em casa, querem ser amigos dos filhos e não educam? Por pura culpa. Porque na culpa, nós perdemos a dimensão do amor.
superproteção, rastejar pelo outro, ser só amigo dos filhos. O pai tem que educar, depois ser amigo. Então é por culpa. E principalmente conosco mesmo, nos boicotando, nos limitando a sermos felizes. Ou o mais perto disso possível, por pura culpa. Então é por isso que nós temos o ideal que estamos, que esposamos, a família que nós temos hoje, que é a nossa grande oportunidade, o trabalho que nós temos, os nossos vizinhos, inclusive, nosso círculo pessoal de amigos, que é a nossa oportunidade, perdoando a agressão alheia, procurando ter paciência com o outro, amando o outro, através do outro nós nos perdoarmos e nos amarmos. Só para acalmar o clima um pouquinho, né? Tem aquela frase do Emmanuel que eu gosto muito, sobre os médiuns. Ele diz assim, quem são os médiuns? Os médiuns, em sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram e muito o curso das leis divinas e que hoje resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. E por aí segue. Ou seja, se vê um médium por aí, já sabe, coisa boa não foi. Foi coisa ruim. Tá? Palestrante também. Mas o médium, principalmente, vem com essa ferramenta a mais para ter certeza do mundo espiritual. E não cair nos mesmos erros de antes. E tendo essa ferramenta a mais, que o vincula à espiritualidade, através do bem ao próximo, através do amor ao próximo, se amar e se perdoar. Mas sempre no trabalho do amor. Então aproveitemos a nossa família, trabalho, ideal e façamos a nossa parte, que é onde Deus, a própria consciência nos quer para recuperarmos aos poucos a paz. E para finalizar, diz André Luiz, Deus é equidade soberana, não castiga nem perdoa, mas o ser consciente profere para si mesmo as sentenças de absolvição ou culpa ante as leis divinas. Nossa conduta é o processo, nossa consciência o tribunal. Então amemos e nos perdoemos, para que a paz de Deus conosco sempre esteja, e que de agora em diante, que assim seja. Obrigado.